vamos trazer, portanto, para essa conversa o nosso amigo, né, Aaron Edwards, que é consultor de mercado da Roach Egg Marketing. Ele fala conosco direto de Boca Raton, na Flórida. O Aaron já está conosco? O Aaron já está conosco. Aaron Edwards, muito bom dia, meu amigo, seja bem-vindo. É sempre um prazer receber você aqui no Bom Dia Agro. Bom dia. Aaron, vou fazer uma primeira pergunta direta e objetiva para ti. Como está a safra 2023-24 dos Estados Unidos agora? Ela não está ótima, ela está abaixo da média, e eu falei com vários produtores que falaram, olha, se chover esse final de semana, eu não vou ter uma safra recorde, não vai ser aquela maravilha, mas tudo bem, eu vou estar ok. Então, a estimativa do USDA é aquele trendline yield, que é aquela produtividade crescente. Então, seria uma safra monstruosa, recorde. O número publicado, digamos, oficial, ou que está no papel pelo USDA, na minha opinião, é grande demais, já poderia ter sido reduzido em junho, não foi. Daqui para frente vai ser reduzido. Até aí, normal, eles costumam publicar o maior número em maio e daí vai reduzindo. Agora, para mim, entre manejo e genética, eu acho improvável uma quebra como teve, por exemplo, em 2012. Mesmo se nós tivermos uma seca que continua intensificando, a genética e o manejo melhoraram muito e com um mínimo de umidade, a reação é muito maior no sentido de recuperação de lavoura. Então, para mim, hoje é uma safra abaixo da média, não uma catástrofe. Aaron, nós vimos recentemente, ontem, né, o Drought Monitor trazendo essa condição da expansão da seca, das áreas de seca as áreas de soja e de milho sob alguma circunstância de seca, e nós pudemos perceber que houve um aumento considerável nesses índices, e ao mesmo tempo o mercado dá sequência a novas baixas. Houve uma mudança nos mapas climáticos aí para os próximos dias, para as próximas semanas, ou o mercado continua só corrigindo e realizando lucros em Chicago, como a gente está vendo hoje? Excelente. Eu acho importante uma questão de perspectiva em relação às baixas de hoje. Então, o milho, nos últimos 2 pregões, quarta e quinta-feira, o milho de safra nova, contrato de dezembro, em Chicago, negociou nos maiores patamares de 2023 todo. Então, essa notícia saiu e nós tivemos as máximas, o maior preço de 2022 inteiro, de 2023 inteiro. Aconteceu essa semana no contrato de safra nova de milho. Então, falar que, poxa, mas está em queda, mas está seco? Tá, essa semana nós tivemos uma alta considerável. A soja recuperou bem, não conseguiu tirar as altas do começo de ano, de mais cedo, mas também nós já tivemos uma safra grande no Brasil consolidada, então a recuperação foi considerável. É muito importante, sai a notícia, tem a movimentação de preço, aí você fala, poxa, mas você está seco, por que está em queda? Porque já recuperou mais que $1, né? Tivemos altas essa semana, então tem um final de semana chegando, tem risco financeiro, como você mencionou, tem algumas chuvas previstas e o mercado está dando uma recuada. Se o recuo que nós temos é só esse recuo de hoje, tudo bem, tranquilo. Semana que vem a gente volta, negocia e pode ser favorável. Também é importante lembrar a sazonalidade. Muito produtor norte-americano fala, eu preciso, tudo que eu vou vender para entrega na safra precisa estar com preço até 4 de julho, porque historicamente o risco aumenta, ainda pode ter alta, mas o risco de baixa é monstruoso passando 4 de julho. Então, não é que não tem potencial de alta, mas o potencial de baixa cresce. Então, finalmente o produtor norte-americano está vendo preços que são rentáveis no milho e na soja. A quantidade de venda era menor em muitos anos por aqui, de safra nova, então você tem lucro, sazonalmente está na hora de vender e você não vendeu quase nada, vai ter pressão de venda. E está tendo pressão de venda. Teve que chegar nesse patamar, né? Começou a ter pressão de venda, passando aí dos 5,5 no milho, Chicago, mas $6, muito produtor vendeu e deveria vender, tem lucro por aqui, agora, nos Estados Unidos.
Agora, Aaron, se esse movimento continuar, você falou, né? Se for só essa baixa, tudo bem, vamos ver como é que o mercado se comporta. Agora, se não for só esse momento, essa liquidação pode continuar acontecendo, como é que isso vai afetar essa dinâmica de comercialização do produtor americano? Pessoalmente, eu acho que antes do dia 4 de julho, eu não vou apontar tendência de alta ou de baixa nesse mercado. Se você tem rentabilidade, se faz sentido, você tem que saber que o risco está de alta e de baixa, mas essa próxima semana que vai entrar, essa volatilidade que nós vimos essa semana não me surpreenderia muito se continuar. Podemos ter dias de 20, 30 pontos de alta e depois 20, 30 pontos de baixa. Então, volatilidade entre agora e 4 de julho deve continuar. Se continuar seco até passar o 4 de julho, eu imagino que nós vamos ter uma tendência consolidada de alta, e se tiver chuvas mais regulares, nós vamos ter uma tendência mais definida de baixa. Então, volatilidade no curto prazo, e para mim, apontar tendência nesse mercado tem que saber o clima, mas provavelmente o rumo que tomar depois do 4 de julho vai ser o direcionamento por um tempo, né? Se está sustentado com altas, vai continuar subindo um tempo, e o contrário é verdadeiro. Aaron, na semana que vem a gente tem um relatório de revisão diária para a safra norte-americana. Quais são suas expectativas? Eu gostaria de ver redução na produtividade. Mesmo se não tiver redução na produtividade, bom, deveria ter. Em relação à área, eu não antecipo grandes mudanças por aqui, porque, como eu já falei anteriormente, teve, por causa do seguro, até áreas questionáveis, não teve muito abandono ou private plant, plantaram cedo, plantaram dentro da janela e não replantaram ou não por causa do seguro. Então, choques de área eu não antecipo uma grande alteração em relação a isso. E também é importante observar a demanda. Soja e milho disponível, seja nos Estados Unidos ou no Brasil, essa alta em Chicago, o prêmio fez um movimento contrário. Então, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, teve recuperação em Chicago e o grão disponível não mudou muito de valor, porque o prêmio foi na direção contrária. Então, para mim, isso não mostra que tem uma nova onda de demanda disposto a pagar mais. Teve um risco climático, os fundos se desfizeram da posição vendida no milho, ajudou o preço do milho, compraram um pouco na soja, e eu imagino que agora estão abandonando um pouco dessa posição comprada. E então, assim, não é aquele impulso de demanda de falar eu estou disposto a pagar cada vez mais. Então, para mim, eu tenho minhas reservas de falar que esse é uma movimentação sustentada de alta. Ou seja, Aaron, o que nós vemos acontecer para o produtor brasileiro é quase que uma manutenção dos preços diante desse movimento que você acabou de descrever para nós, porque aqui no Brasil os prêmios também tiveram essa movimentação, como você acabou de descrever, né? Perfeito. E soja e milho disponível nos Estados Unidos, a mesma coisa. O que mudou o preço bastante foi safra nova, que o prêmio não mexeu no prêmio de safra nova e os ganhos de Chicago puderam recuperar, ou mexeu pouco no prêmio de safra nova. Então, não é que o comprador ficou mais preocupado, é que nós não sabemos a oferta da próxima safra norte-americana. Aaron, a gente tem como trazer ao produtor uma perspectiva aqui no Brasil de novos momentos, como os que nós vimos nos últimos dias, de altas um pouco mais intensas, ou patamares que podem ser recuperados caso essa volatilidade continue, ou tudo vai depender a partir desse momento dessas chuvas que caírem ou não, de como as temperaturas vão se comportar, para a gente saber como é que os preços vão caminhar? É uma excelente pergunta. Para o produtor brasileiro, para mim, você tem que ter duas leituras. Uma é rentabilidade safra nova. Então, se esses patamares de preço te permitem rentabilidade, fechar pacotes que faz sentido, aí vale muito a pena você falar, olha, eu entendo que o preço em dólar
nesse patamar me traz uma rentabilidade, então eu estou disposto, eu preciso, tenho uma janela de tempo meio restrita, né, para comprar insumos, fazer pacotes. Essa recuperação em Chicago deve ser recompensada com negócios que vão me trazer proteção de margem de lucro para a safra nova. Essa leitura para esse cenário. Quem tem grão disponível, soja ou milho, e pressupõe-se, especialmente na soja, que se você está esperando aqui quase até julho, não é um grão que você pode armazenar, porque você já passou muito tempo da safra. Então, quem tem grão disponível, eu continuo achando que o Brasil vai ter melhores oportunidades no mercado disponível mais para frente na entre-safra, tanto para a soja quanto para o milho. Então, se você consegue fechar a rentabilidade na sua operação do próximo ano, essa recuperação em Chicago faz diferença para isso? Com certeza tem que aproveitar. Agora, para o grão disponível, se o premium está compensando o ganho em Chicago, nós estamos começando a ver uma recuperação nesse mercado, mas paciência, né? Paciência. Se você consegue segurar, segurou até agora, nós ainda não tivemos aquela movimentação de entre-safra que muitas vezes traz oportunidades favoráveis. Bom, a verdade é que a gente tem que fazer conta agora, né, Aaron, entender como é que esses caminhos vão ser definidos e como os produtores vão percorrê-los para a gente entender também como é que o mercado vai reagir a tudo isso. Aaron, além dessas questões ligadas à safra americana, ao clima e essa volatilidade toda que vem com esse período que já é tradicional, normal de acontecer, há mais fatores ali que te trazem preocupação, que são sinais de alertas importantes a que o produtor também tem que estar atento? A minha opinião é que o câmbio e o prêmio no Brasil devem, daqui para frente, as chances de ser a favor do produtor brasileiro são maiores do que ser contra. Então, se você está vendo a formação de preço no Brasil, prêmio, câmbio em Chicago tem a possibilidade de um recuo, mas se o produtor não vendeu na alta e o prêmio compensou, não sei se uma queda em Chicago vai mudar o comportamento do produtor brasileiro, porque é capaz do prêmio voltar e compensar isso e o mercado físico não mexer muito. Então, no curto prazo, o risco de Chicago, a não ser que você está travando rentabilidade mais para frente, para grão disponível, não me preocupa tanto no mercado brasileiro. Especialmente se prêmio e câmbio forem favoráveis. A principal coisa para o produtor brasileiro que eu viria é qual que é o tamanho da recuperação no mercado do boi. Será que realmente chegamos no fundo do poço e vai voltar e ter uma nova demanda pelo boi? E as exportações, né? Você não tem que respeitar isso. O pressuposto, a minha expectativa é que vai ter saída para esse grão brasileiro, mas isso precisa acontecer, né? Então vamos ver. E existe a possibilidade, sim, que nem eu falei, tem o risco de baixa depois do 4 de julho, mas também tem o potencial de alta. Se essa seca se agravar mais 10 dias, 2 semanas, aí nós podemos ter um quadro muito similar ao que foi, por exemplo, 2012, que você tem uma alta atípica, fora da sazonalidade, lá para agosto ou setembro, e aí você tem uma demanda, porque tem aquela preocupação da safra norte-americana, então tem maior demanda no Brasil, maior demanda no período da safra norte-americana, então ainda é possível ter essa arrancada de preço de alta, mas você vai precisar de um agravamento do clima e contar com o agravamento, se você já tem rentabilidade, já fechou os seus negócios, tem que pé no chão, né? Pé no chão. Se dá para trabalhar rentabilidade com o que já aconteceu, é importante aproveitar essas oportunidades. É isso mesmo. Aaron, te agradeço muito por estar conosco na manhã dessa sexta-feira para a gente atualizar as condições da safra americana, as orientações para o mercado. Sempre bom receber você por aqui. Muito obrigada, meu amigo, mais uma vez pela oportunidade de conversar contigo, de dividir essas informações com a nossa audiência. Bom trabalho para essa sexta-feira e bom final de semana. Também, abraço. Abraço, até a próxima. Senhoras e senhores, então conosco, Aaron Edwards, consultor de mercado da Roach Ag Marketing, falando sobre essas condições da safra norte-americana e as formas como o mercado pode reagir. Eu acho que é muito importante essa pontuação do Aaron, quando ele faz essa comparação
com a safra 2012-13, que tem sido uma comparação muito frequente entre os analistas e consultores de mercado. Foi um ano muito difícil para os produtores americanos, há 10 anos, né? Quando nós tivemos ali 2, 3, quase toda o Corn Belt sobre uma condição muito agressiva de seca, né? Nós tínhamos 2/3, pelo menos, do Corn Belt sob alguma condição muito severa de clima, uma perda de produtividade importante, uma quebra de safra. Para essa temporada, o Aaron é bastante enfático ao trazer esse comentário. Ele diz, olha, realmente a gente tem uma safra bastante fragilizada, precisa chover, as temperaturas precisam, né, dar uma amenizada para que as coisas caminhem melhor, mas por manejo e por genética, não vejo uma mudança, uma quebra tão drástica, tão agressiva como se registrou em 2012-13. Então, este é um parâmetro importante, tá? Então, tenham isso em mente.